Então, irmão, tu pode se apresentar, né? Eu vou fazer papel meio que mediador aqui. Tu se apresenta, aí depois eu me apresento, e aí você vai ter 10 minutos para poder colocar a tua tese, Ok, entendeu? ok. E aí depois na minha abertura também, eu vou colocar a minha tese, eu não vou responder o teu arrazoado não, entendeu? É só na tréplica. E aí eu vou responder o teu arrazoado. E tu vai responder o meu na tua réplica. Ok. São 10 Deixa eu... minutos, eu te mandei, né? 10 minutos para mim, 10 minutos para ti, 10 para mim. Aí depois 10 para ti, 10 para mim. Aí depois 8 minutos para cada, pergunta direta e encerramento. Eu faço a minha apresentação, você faz a sua, depois eu faço a minha defesa, porque fica mais. Então faz o conjunto Isso. já completo, né? Não, né? Eu faço a minha apresentação, depois da minha apresentação, eu faço a introdução da minha defesa, aí eu deixo você fazer sua apresentação e logo em seguida você faz a apresentação da sua defesa. Pronto, pode ser. Ok? Tem que marcar o tempo no relógio. Tá? De Ok. quando você começar a tese, entendeu? Pronto. A apresentação nós deixamos em aberto, aí depois, pronto, vou dar início à minha tese. Você olha o horário Isso. aí, que eu tô sem relógio aqui, você olha o horário e você assim, Eu tô com o acabou aí relógio você. aqui. Ok. Tô com o cronômetro. Aqui, Vamos ó. lá? Pode Beleza. começar. Ok. Então vamos lá. João Neto Silva que está falando, sou teólogo pelo Instituto Renascer, também fazendo pós-graduação pela Faculdade Cruzeiro do Sul e FATERD, aqui no DF, e a Márcia também, né, que é um conjunto de faculdades que engrupam a faculdade no qual eu faço parte. E já venho estudando entre calvinismo e arminianismo há um tempo. Não defendo nem a linha calvinista, nem a linha arminiana, pelo fato de ser soberanista, ou seja, defendo o que as Sagradas Escrituras dizem dentro do campo apologético, ou do campo exegético, aliás, no campo exegético. Então, a minha ideia é expor justamente que eu não acredito que o homem esteja totalmente depravado, porque no homem não há uma depravação total, e farei isso apresentando aqui as minhas ideias. Muito obrigado. Marquei o tempo aqui agora. Beleza. Agora você apresenta a sua fala introdutória. Ok, agora minha fala introdutória. 10 minutos. 10 minutos. Veja bem, por que eu não acredito que o homem seja totalmente depravado, assim como defende tanto a linha calvinista como a linha arminiana? Existem várias ideias a respeito disso. Por exemplo, nós vamos pegar o texto de João, de a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17, que ele vai dizer assim, há pecados que é para a morte, ok, há pecados que é para a morte. Por estes nem orei. Então, se o homem é totalmente depravado, por que existe um pecado maior do que o outro? Ok? Porque existe um pecado maior do que o outro. Ou seja, aquele que peca e é para a morte, e esse não existe mais, nele já está a depravação total, então aquele que não peca mais, há um indício de que ele não está depravado totalmente. Então é fato entender que se a depravação ela é total, por que existe um grau de pecado maior do que o outro? Também, o apóstolo Paulo vai deixar escrito que o prostituto em si, que coloca a sua prostituição no seu corpo, ele está destruindo a prostituição para o seu próprio corpo. Ou seja, se o pecado fosse do mesmo grau, esse que está cometendo a prostituição e não aquele que comete, tem um peso maior porque ele está destruindo o seu próprio corpo. Essa é a minha fala da primeira tese, a minha primeira defesa. Não, irmão, você tem 10 minutos. Pronto, a minha primeira defesa é essa.
Sua defesa é essa? Só isso? E só, por enquanto só. Beleza, então. Então eu vou ter 10 minutos para poder apresentar a minha tese agora, né? Só que antes eu vou fazer minha apresentação e depois vou passar 10 minutos para fazer minha tese. Ok, né? fechou. Tranquilo. Então, o pessoal não me conhece, eu sou Francisco Tourinho, sou licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí, isso em 2008. Depois, fiz minha graduação em Teologia, começando no Seminário Batista de Teresina, e depois, como eu passei num concurso, fui para a Escola de Sargento das Armas, voltei de lá com essa formação e fui para o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Então, fui formado no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, lá no Maranhão, né, na sede de Imperatriz. Quando ainda existia lá essa sede, né? Essa sede hoje, ela, se eu não me engano, ela foi comprada pela Metodista, uma coisa assim. Também tenho uma pós-graduação em Psicopedagogia e tenho uma pós-graduação, agora cursando, né, um mestrado em Teologia Sistemática pelo Miami International Seminary, né, o Seminário Internacional de Miami. E vou defender hoje o posicionamento, o primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total. Então, agora vamos aqui marcar nossos 10 minutos aqui, que eu vou iniciar, tá aqui o relógio, vou iniciar aqui os 10 minutos. Então, vamos lá. O que seria a doutrina da depravação total? A depravação total é a doutrina bíblica que afirma que o homem, depois da queda de Adão, não pode mais de si mesmo se dirigir a Deus, pois estaria com sua mente e o corpo corrompidos pelo pecado herdado de Adão. Essa é a definição de doutrina da depravação total. Quer dizer que o homem, ele, de forma alguma, pode se dirigir a Deus se não for atraído por Deus anteriormente. Quer dizer, somente através da graça divina, de uma iniciativa divina, é que o homem pode se dirigir a Deus de volta. Então, é isso que prega a doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total também prega que toda atitude boa que o homem tem, todas elas partem da graça de Deus sobre a vida dele. Porque ele está totalmente corrompido para as coisas espirituais e também para as coisas naturais, podendo ele usar ainda aquilo que é inerente da própria natureza humana. Ele é racional, ele ainda tem poder de escolha, né? Mas essas escolhas, elas estão limitadas à natureza dele. Ou seja, se ele tem uma natureza má, herdada de Adão, então essa natureza vai ditar as decisões dele, né? Então eu vou aqui apresentar aqui alguns textos que corroboram a minha tese. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olha só, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? O homem natural é o que nós chamamos no calvinismo de homem depravado. Esse é o homem natural. Ele sequer tem o poder de compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, enquanto o Espírito Santo não vier até ele, enquanto o Espírito Santo não o convencer da verdade, da justiça e do juízo, ele jamais vai compreender as coisas de Deus. Então é o que Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios 2,14. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Ou seja, o homem que é inclinado pela carne, ou seja, o homem que é carnal, que ele é um homem depravado, ele é inimigo de Deus e ele não pode estar debaixo da lei de Deus. Gênesis 8, versículo 21 diz: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo:
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiro, total, inteiramente inclinado para o mal desde a infância, desde pequenininho. É o que diz Gênesis 8:21. Olha só, Salmos 51, versículo de 2 a 5. Davi diz, salmista: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois as minhas transgressões eu as reconheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti só pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Olha só o que ele diz: eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde quando ele já nasceu em pecado. Ele nasceu com a maldição de Adão. Efésios 2, versículo 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Ou seja, o morto, ele não existe, não é um estado de semi-morto. Ele está morto, totalmente morto, inerte para as coisas espirituais. Ele é vivo biologicamente só, mas ele não é vivo espiritualmente, ele é morto. Vamos lá. Em Romanos capítulo 3, Paulo descreve a situação do homem carnal. O que ele tem a dizer? Olha só o que Paulo diz. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Olha só, não há ninguém que entenda, ninguém. Não há ninguém que busque a Deus, ninguém. Ou seja, o homem ele não pode buscar a Deus por si só. Ele tem que ser atraído por Deus primeiro. Aí o que Paulo continua dizendo? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Olha só, Paulo diz: não há quem faça o bem. O homem depravado ele não faz o bem. O homem natural. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a descrição que Paulo dá do homem do mundo, do homem que não foi atingido ainda pela graça de Deus. É essa a descrição que Paulo dá. Aí o que acontece? Nós somos assim por quê? Porque de um só tronco nós fomos feitos, né? Todos nós nascemos de um homem só, né? E esse homem passou o pecado para todos os outros. O que ele diz? Em Atos capítulo 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Ou seja, a morte entrou no mundo através de Adão e passou para todos os outros homens. Porque quem é gerado não pode ser maior do que aquele que o gerou. Então, se Adão ele era corrompido em sua essência, na hora que ele gerou outro homem, esse homem também tinha que ser corrompido. Porque gerar é fazer um igual. Então, é impossível que esses outros homens fossem livres, tivessem uma condição de Adão antes dele se corromper, com livre-arbítrio, com poder de ir até Deus, entendeu? Ele não está nessa condição mais, ele está agora numa condição de queda, de morto, e por isso mesmo ele precisa de salvação. Vamos lá. Dessa corrupção original, né, pela qual a gente ficou totalmente disposto, totalmente inclinado para o mal, é que procede as coisas más, né? A Bíblia fala o seguinte, em Romanos 11:16, se a raiz é santa, também os ramos são.
também está escrito o quê? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ou seja, os nossos pecados atuais, esses que a gente faz no dia a dia, comete no dia a dia, é fruto da nossa natureza pecaminosa. É por isso que a gente peca e é por isso que a gente não consegue parar de pecar de jeito nenhum. Se você acha que tem livre-arbítrio, aí que você é livre, que você tem esse poder inerente de se dirigir a Deus, então é só parar de pecar. Tente parar de pecar por um dia, por uma hora. Tente parar de pecar. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a sua natureza ela é corrompida. Sendo assim, só quando a graça de Deus nos atinge, nos alcança, é que ela pode nos ajudar a ir nos livrando de parte dessa corrupção, nos regenerando, ou seja, como Paulo fala, nos vivificando, nos ressuscitando, para que assim agora a gente tenha forças para combater o pecado e buscar a santidade. É assim que o calvinista entende. Beleza? Então, agora estamos com 9 minutos e 30 segundos. Tá? Agora a réplica, agora vai ser a réplica do João, né? Que aí ele vai responder isso que eu falei. E na minha fala, na próxima fala, eu vou responder aquela primeira pergunta do discurso de abertura dele. Vai lá, João, só parar o relógio aqui, sua vez. Espera só um pouquinho, só parar com o relógio. Pronto. Sua vez agora. Ok. O irmão vai citar o texto de Romanos, que o homem não entende as coisas do Espírito porque ele é totalmente depravado, né? O homem, mas ali vai falar primeiro do homem natural, e o texto não vai dar nenhuma ênfase que ele esteja totalmente depravado. Pois ele pode buscar a Deus, mesmo ele não sendo alguém que já esteja guiado pelo Espírito. É bem verdade que ele pode buscar totalmente a Deus, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: o homem, ou seja, o homem natural pode desejar a Deus? Não. Ok. O homem natural em si, né, no caso. Tem um esboço aqui preparado. Então vamos lá. O homem natural pode desejar a Deus? Sim ou não? Deixa eu ver aqui, dar uma olhada rapidamente aqui, peraí, viu? Veja bem. Vamos lá. Ok, fechou. Detalhe, o homem natural, ele pode desejar a Deus? Sim ou não? Desejar ele pode, detalhe, ele só não pode se libertar, ok? Logo, não quer dizer que se ele não pode se libertar, ele também não seja totalmente depravado. O que é que o texto vai dizer? Que o homem bom, ele tira coisas boas do seu próprio coração, ou seja, do seu tesouro. O salmista ele vai escrever que o homem bom, ele tira coisas do coração, ou seja, se ele tira coisas do seu próprio tesouro, que é o seu coração, ele não está totalmente depravado. É impossível ele estar totalmente depravado se no tesouro dele, que é o coração, ele tira coisas boas. O que está totalmente depravado, é impossível tirar de si alguma coisa boa. Então, o texto que o senhor falou ali do homem natural, inclusive, quando os papas do calvinismo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que mesmo o homem natural, sem fé, ele não pode achegar-se a Deus. Ele vai usar um texto, é interessante, ele vai usar um texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 23. Eu estou usando aqui quem? John Piper, que é um dos papas do calvinismo. Ok, vamos ver o que John Piper vai usar. Qual o texto que ele vai usar para definir a depravação total? Vamos ver o texto que ele vai usar. Deixa eu pegar aqui Romanos capítulo 14.
e o versículo de número 23. O 23 vai dizer assim: mas quem tem dúvidas, mas quem tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, o que é que o texto está insinuando? O contexto do texto vai dizer o seguinte, o versículo de número 16. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça para a alegria de espírito. Porque nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceitável aos homens. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, detalhe. Não porque o homem... o pecado não está em o homem não comer alguma coisa ou deixar de comer. O pecado está na dúvida que o homem coloca, a sua falta de fé, porque se comer aquilo fará mal. Então isso não quer dizer que o homem está totalmente depravado, e o contexto do texto é bem claro. Porque se o homem come algo com fé que aquilo não vai lhe fazer mal, ele pode comer assim o bem. Mas se ele come algo e duvida de que aquilo não vai lhe fazer bem, então ele não tem fé. Eis aí o pecado. Eis aí o pecado. Entendeu? Então o próprio John Piper, aqui, dentro do contexto de Romanos 14, não há sustentabilidade na depravação total, porque o próprio contexto do texto está fazendo enfatização aquele que come algo sem fé, come duvidando aquilo que ele está comendo. Mas isso não quer dizer que o homem, por ele duvidar daquilo que ele está comendo, ele está pecando porque ele não pode se achegar a Deus. Pelo contrário, ele está pecando porque nele falta fé. E não que ele esteja totalmente depravado. Então, essa é a ideia. Ok? Pode deixar sua fala. Já fechou aí? Fechei. Já fechou aí? Aham. Tinha 5 minutos ainda aqui. Então, eu vou abrir aqui meu tempo aqui, né? Respondendo as suas perguntas. Então, vamos lá. Começou meu tempo. Ok. Só lembrando aos ouvintes, né, que eu, em hora alguma, citei esse versículo que John Piper citou. O que o irmão João fez, né, tentou fazer, foi refutar John Piper, mas não a mim. E usei muitos outros versículos, né, mostrando a depravação total do homem. Ok. Né? O irmão João, ele disse que Davi tinha dito que do coração pode produzir coisas boas, né? Apesar dele não ter mostrado esse versículo, né? Eu não conheço esse versículo que diz que do coração procede coisas boas. Pelo contrário, existe um versículo que diz que o coração do homem é enganoso e ele tem uma doença incurável, lá em Jeremias, né? Mas, como se não bastasse, nós temos 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, versículo 5, que diz o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, é Deus que dá essa capacidade da gente fazer coisas boas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E também é dito em Romanos 3, capítulo 11, versículo 12, que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Aí olha só o que Paulo diz: não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, tudo que é bom em nós vem do alto, do Pai das luzes. Não existe homem bom. O próprio Jesus Cristo, na qualidade de homem, quando foi perguntado a ele se ele era bom, ele falou: por que me chamas de bom? Só um bom que é Deus no céu. Né? A Escritura também diz, lá em Isaías, vou até colocar aqui o versículo aqui, para a gente ficar bem para o pessoal for ouvir conferir. Né? Isaías capítulo 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e
todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Vocês sabem o que é trapo de imundícia, irmãos? Trapo de imundícia era o absorvente da época. Era um paninho que a mulher usava para colocar na região genital quando estava menstruada. Agora você imagina, a mulher menstruada já estava impura naquele tempo. Agora tu imagina ser o pano que segura o sangue da menstruação. Pois é isso aí que é a sua bondade. Aquilo que você diz que é bondade sua é um trapo de imundície. Porque o homem sem Deus, toda a vontade dele de fazer coisa boa é uma vontade interesseira. Ele faz porque quer receber alguma coisa em troca. É por motivos egoístas. Essa vontade altruísta, uma vontade boa, genuína, ela só vem para o homem porque o Deus derrama essa graça sobre o homem, a graça comum. Porque toda boa coisa, toda coisa boa, ela vem do alto. É do Pai das coisas. Né? Então, agora vamos ver aqui a pergunta que o irmão fez. Ele diz o seguinte: por que existe um pecado maior do que o outro? A depravação total, ela fala apenas do pecado original. Ela é como se fosse uma raiz podre. Ela é uma raiz podre, na verdade, né? Porque a essência, né, do homem ficou podre. Ela não está falando dos pecados atuais. Ou seja, é uma diferença entre pecado original e pecado atual. O pecado atual são os frutos da árvore. São os frutos. E pecado original, que é a depravação total, ele é a raiz da árvore. Então, a árvore ela pode produzir uma mangueira, ela pode produzir uma manga grande, uma manga pequena, uma manga média, mas todas elas serão mangas ruins, amargas, né? Por quê? Porque a raiz é podre. Se a raiz está doente, se a árvore está doente, a fruta também não vai ser boa. É isso que a Bíblia fala. E a Bíblia ainda fala mais, que a árvore ruim não pode produzir fruto bom. Então, como é que o irmão diz, né? Como é que o irmão João, né, pode responder a isso? E ele pode dizer ainda que do coração do homem pode ser produzido coisas boas, independente de Deus, né? Ou seja, como é que ele pode desejar a Deus? Só em desejar a Deus já seria uma coisa boa. Só que a árvore ruim não produz frutos bons. É isso que a Escritura fala. A Escritura fala que a fonte ruim produz água amarga. E ainda fala mais, que da mesma fonte não se produz água amarga e água doce. Você entende aí? Então é impossível para o homem totalmente depravado ele conseguir sequer desejar a Deus. O texto de 1 Coríntios 2, que fala que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, porque para ele parece loucura. O homem natural, ele é o homem carnal, o homem depravado. Como é que o homem pode desejar a Deus se a Escritura diz que ele sequer entende? Como é que ele vai desejar uma coisa que não entende? Como é que ele vai desejar uma coisa que para ele é loucura? Como a Escritura fala, as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Você precisa do Espírito, de uma ação anterior do Espírito Santo na sua vida, para que você possa agora entender o que a Escritura diz. A palavra de Deus, inclusive, diz que Deus é que tem que abrir o entendimento do homem para que ele possa entender a Escritura, né? Como o caso de Lídia, né? Que precisou abrir. Deus precisou abrir o coração de Lídia para ela entender. Né? Deixa eu ver aqui se eu acho que o versículo Atos 15, versículo 14, né? Que diz o quê? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender. Ou seja,
Deus precisa abrir o coração da pessoa, que ela possa abrir os olhos da pessoa para que ela possa entender a Escritura, tá ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui do irmão, mais alguma objeção. Se eu anotei alguma coisa. Vamos lá, eu ainda tenho 2 minutos aqui ainda, né? Para não perder esse tempo, ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Não, acho que não tenho nenhuma coisa não. Acho que já foi respondido todas as perguntas, né? Eu só lembrando que o irmão João, ele não comentou do versículo de 1 Coríntios 2,14 que eu coloquei, não comentou Romanos 8, versículo 7, ele não comentou Gênesis 8, versículo 21, ele não comentou Salmos 51, versículo 2 a 5, ele não comentou Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele não comentou Romanos 3, versículo 10, de 10 a 18, 3, de 10 a 18, ele não comentou Atos 17, 26, né? Ou seja, ele não nega que nós temos o pecado herdado de Adão, né? Por fim, né? Ele não comentou nenhum desses versículos, além de não ter comentado Romanos 11, 16, né? Sobre a raiz, quando a raiz é santa, os ramos também são, ou seja, quando a raiz é podre, os ramos também são podres, ou seja, os frutos são podres. Né? Ele não comentou Lucas 6, versículo 43, que eu citei, dizendo que nenhuma árvore boa dá frutos ruins e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Né? E todos esses versículos o refuta, bate diametralmente contra a tese que ele colocou e, no entanto, ele usou o tempo dele para refutar um versículo que eu não citei, né? E que foi citado por John Piper, que cá para nós não é papa do calvinismo. Eu não considero nem ele um erudito do calvinismo. Pronto, meu tempo acabou. João, com você, meu irmão. Ok, amado. Vamos começar aqui os versículos. Romanos 8,7 fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ok, remetendo-se à queda do primeiro homem, trazendo a morte a todos os homens. Mas esse texto realmente diz que todos estão depravados totalmente? Ora, o pecado de Adão é bem claro, que ele traz a morte, mas não traz toda a depravação. Veja bem, se o pecado ele traz a depravação total, a pergunta que eu lhe faço é: por que existem pecados maiores do que outros? Ou seja, o que comete o pecado maior está numa depravação maior, e o que comete pecado menor não está no mesmo grau de depravação. O senhor pode me explicar isso? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Baseado no texto que o senhor citou, Romanos 7, versículo 8, todos pecaram, ou seja, o pecado de Adão, o pecado de Adão fala da queda de todos, ou seja, da queda, ok? Isso é bem claro, Mas como entender o texto de João que diz que há pecados que é para a morte, ou seja, como discernir do pecado de Adão, se esse pecado de Adão atingiu todo mundo e todos instituídos, como o senhor resolve esse problema de haver pecado maior ou pecado menor? Se eu sou totalmente depravado, se eu blasfemo contra o Espírito Santo, para esse não há perdão, então, no caso, eu não sou totalmente depravado, porque aquele que blasfema totalmente está depravado, na verdade não está depravado, ele pecou e não há perdão para esse. Mas existem pecados maiores ou menores, como o senhor pode entender isso? Terminou? Terminei. Beleza. Então, agora é a minha vez de expor. Abrindo aqui meu tempo de 10 minutos. Okay. Então, essa pergunta eu já respondi da vez passada, na minha abordagem. Só lembrando que agora são 8 minutos, tá? Não são mais 10. Que é a tréplica. Porque eu fiz a diferenciação entre pecado original e pecado atual. O pecado original é como se fosse a raiz de uma árvore. E o pecado atual são os frutos. Então, quando o homem ele comete um pecado agora, né? Um adulterou, mas o outro, sei lá, roubou. O outro cometeu, sei lá, blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Então,
faz uma gradação de pecados aí. Todos esses pecados, eles são cometidos por causa da depravação. Mas isso não quer dizer que cada aspecto da depravação vai se atualizar no homem na mesma intensidade. Do mesmo jeito que uma árvore, ela dá uma mangueira, por exemplo, né? Uma mangueira. Ela dá um fruto grande. Aí na mesma árvore tem um fruto pequeno. Na mesma árvore tem um fruto médio, né? Tem fruta que já nasce estragada. Tem fruta que começa a nascer boa e depois estraga, né? Então, os frutos decorrentes da depravação total estão diferentes. A questão é que uma árvore ruim não produz frutos ruins. Aliás, uma árvore ruim produz frutos ruins. É o que a Escritura diz. As coisas boas que nós produzimos são frutos do Espírito. Não são nem frutos nossos. Lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são as coisas boas que a gente pode produzir, né? Já as coisas ruins são os frutos de quê? Da carne. Isso não quer. O homem se depravado totalmente, aí tem que uma coisa que o irmão não entendeu e ele vai encontrar nesse livro do John Piper. Eu já li esse livro. No livro do John Piper você vai entender que dentro da definição de depravação total há uma coisa chamada potencialidade. O homem, ele é totalmente depravado potencialmente. Ou seja, ele tem o poder de ser tão mal quanto Hitler. Todos os homens, igualmente. Todos os homens, igualmente, têm o poder de ser tão mal quanto Hitler. Só que nem todos os homens atualizam essa maldade. Por quê? Por causa de uma coisa no calvinismo, que olha só, uma doutrina não é isolada da outra. Uma coisa no calvinismo chamada graça comum. Graça comum. Que nós chamamos no calvinismo de providência geral. É o quê? É uma atividade divina no coração de todos os homens que os impedem de cometer o maior mal possível. O mundo hoje ele não está destruído, né? O mundo hoje ele não está destruído na sua totalidade. Né? Os seres humanos eles não se matam, eles não saem se matando e tudo mais. Todo mundo para poder acabar logo com a terra tudo, porque Deus sustenta. Porque Deus impede que o mal aconteça. Entendeu? Inclusive, se você quiser se aprofundar mais nos estudos do calvinismo, nós ainda dividimos os modos como Deus impede o mal em 4 formas. Né? São 4 formas de impedir o mal que nós encontramos nas Escrituras. Então, ou seja, o homem ele poderia fazer o mais mal possível, porque para a maldade não tem limite. Tem um ditado, inclusive, até no exército que diz isso daí. Que nada é tão ruim que não se possa piorar. Ou seja, para a maldade não existe limite. Mas o que limita essa maldade no homem? Não é o próprio homem, é Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que toda boa dádiva, toda coisa boa vem do céu, do Pai das luzes. Né? É o que a Escritura diz. Né? A Escritura diz que o coração do homem ele é inteiramente voltado para o mal. Inteiramente voltado para o mal. Né? Então, só o fato de ser inteiramente, ou seja, completamente voltado para o mal, isso mostra que há uma depravação total. Agora, respondendo aos seus questionamentos a respeito de humanos, eu falo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? O irmão, ele disse que isso não nos leva à conclusão de que todos nós somos depravados. Só que se você pegar esse versículo isoladamente, que é Romanos 13, 23, você pegar esse versículo isoladamente, realmente não vai dar a entender isso não, de como é totalmente depravado. Ou seja, pode realmente ficar aquela impressão de que não, o cara nasceu bom, e aí depois ele começou a pecar, e aí, por conta disso, ele se separou de Deus, vamos dizer assim, né? Mas olha só o que diz nos versículos anteriores. Vou ler para ti aqui, do 10 ao 18. Olha só o que diz. Até chegar em todos pecarem e carecem da glória de Deus, Paulo está descrevendo o que são esses todos. O que são esses homens que pecaram. Olha só.
Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto. Com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, mas se a própria Escritura, se o próprio Paulo fala que não há desses aí quem faça o bem, ou seja, dos todos que pecaram, não há esse que faça o bem, então é lógico que a depravação é total. Porque eles não conseguem fazer o bem de jeito nenhum. Como é que a depravação não vai ser total? Se eles não conseguem fazer o bem, Paulo podia dizer assim, não, eles fazem o bem de vez em quando. Não, se eles se esforçarem, eles fazem o bem. Paulo podia ter colocado isso, mas não, o que ele afirmou? Não há quem faça o bem. Então, obviamente, o texto de Romanos 3:23, que eu não citei esse texto, pelo contrário, eu citei o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 18, Paulo é claro, se refere que todos que pecaram, que caíram com Adão, porque mais um pouco, no mesmo contexto, ele fala que o pecado entrou por um homem, e por isso todos os homens morreram, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, ou seja, são vários versículos que associam esse todos a quem Paulo escreveu aqui, que não há quem faça o bem sequer. Ok? Então, considero aí respondido as perguntas do irmão João. Irmão João, agora eu encerrei o meu discurso, o senhor vai ter mais 8 minutos. Aí, depois desses 8 minutos, o senhor vai poder fazer uma pergunta para mim, só uma pergunta para poder responder, e eu vou poder fazer uma pergunta para o senhor. Para o senhor responder essa pergunta, o senhor vai ter 5 minutos para responder. E eu, quando o senhor fizer a pergunta para mim, eu vou ter 5 minutos, até 5 minutos para responder. Tá ok? Então, irmão João, está pronto aí? Amado, veja bem. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte. O que o apóstolo Tiago vai dizer? É o seguinte. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ok? Logo, aquele que sabe e não faz, peca. Ok. Esse bem, como é que o senhor entenderia esse bem? Ou seja, se o homem é totalmente depravado, o homem daria coisas más aos seus filhos? De onde vem esse bem que está no homem de fazer coisas boas? Por que Tiago se remete dizendo, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca? E como foi dito antes, o pecado original, a queda, eu não nego que a morte de Adão, ele trouxe a morte a todos os homens, isso é um fato. Mas isso significa que o homem está totalmente depravado. É porque agora eu esqueci, eu não estou lembrado daqui está o texto, onde diz, o homem bom tira boa coisa do seu coração. Ou seja, o homem veja bem, deixa eu só dar uma olhada aqui no esboço aqui. Jesus falou isso. Pronto, ok. E o próprio Jesus vai dizer o seguinte, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro. Esse homem aqui, o homem bom, ele está definido se é um homem salvo ou não salvo? Como é que o senhor me explica essa situação? Já pode responder. Ora, se a própria Escritura diz e nem que o homem depravado, veja bem, que o homem depravado, o homem natural, não pode fazer o bem, então entende-se que esse homem, última forma, desculpa, porque o homem depravado, ele também pode fazer o bem desde que seja assistido pela graça comum. Entendeu? Nós não negamos que o homem depravado, ele possa fazer coisas boas. Mas essa coisa boa não vem dele mesmo, vem da graça comum de Deus.
e da graça de Deus que coloca nele essa vontade de fazer coisas boas. Entendeu? Então, não há problema nenhum em Jesus falar que um homem pode... Agora, se Jesus chamou o homem de bom... Agora, mas se ele... Um momento. Agora, se o homem tem a qualificação de bom... Mas se ele pode fazer coisas boas, de onde vem essas coisas boas desse homem totalmente depravado? Do céu. Se ele pode fazer não coisas é isso que o Tiago fala? Tiago 1,17? Do céu. Mas do céu, ok, mas se vem do céu, onde está a total depravação desse homem que ele consegue fazer coisas boas? E detalhe, qual o texto base que o senhor me dá para defender a depravação total? Apenas um texto base. Um texto base? Romanos 3, de capítulo 10 a 18. Lê o texto para mim. Paulo descreve a situação. Romanos quanto? Vamos trabalhar o texto. Romanos quanto? Romanos, capítulo 3. Certo. Versículo de 10 a 18. Ok. 10. Como está escrito, não há nenhum homem sequer, senão que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ok? Todos se extraviaram juntamente, se fez inúteis. Não faça o bem, não há quem faça o bem, senão um só. Ok, vamos lá. Agora, a sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. E há espíritos abaixo aqui, deixa eu ver aqui. Cuja boca está cheia de maldição. Ok. Vamos lá. Sim, só que é um detalhe aqui, né, Mário? O texto aqui, ele vai tratar de judeus versus gentios. Gentios, ok? Ele está falando que todos pecaram, irmão. Todos. Sim, não, eu concordo que todos pecaram. Isso aí. Não, mas estou falando que Paulo não está fazendo. Paulo, quando fez essa descrição aqui, ele não está fazendo discernimento entre judeu e gentil, é todo mundo. Mas a pergunta é, ok, mas o texto está dizendo que o homem está totalmente depravado? Tá, se não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que sequer entenda. Como é que esse homem vai buscar a Deus? Aí eu vou remeter o senhor ao mesmo texto que o senhor citou. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele é natural. Não entende. Mas isso não quer dizer, porque ele não entenda as coisas do Espírito, ele seja totalmente depravado. O texto mas é porque eu falo que isso parece loucura para ele. Como é que ele vai buscar a Deus? Claro, porque o texto também vai dizer em Coríntios 1, a partir do verso 25, que as coisas, Deus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E pegou as questões para confundir as que não são. Essas coisas loucas que é espiritual. É isso que o texto diz. Não entendi? Só discerne as coisas loucas aquele que é espiritual. Aí deixa de ser loucura para ele, porque como natural é loucura. Mas o texto de Como é que ele vai desejar loucura? Mas o texto de Coríntios que o senhor citou é exatamente isso. O texto vai dizer que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porém, isso não quer dizer que o homem natural seja totalmente depravado. O que é que Tiago está dizendo? O homem que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Esse homem é depravado. Mas o que tem a ver Tiago com o texto de Coríntios, irmão? Não, eu estou fazendo só um parafrase. Não, eu sei, mas a questão é, se o homem não fosse totalmente depravado, ele conseguiria entender as coisas do Evangelho, mesmo sendo natural. Mas o texto está falando de coisas espirituais, não de coisas naturais. O texto está falando de coisas espirituais. O homem é natural, não as coisas naturais. Falando do homem natural. Não, o senhor está misturando. Veja bem, o texto é bem fático e claro. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais, ou seja, as coisas espirituais, não as coisas naturais. E o texto, por o homem não conhecer as coisas espirituais, não está dizendo que o homem é totalmente depravado. O próprio Tiago vai dizer o seguinte: a minha pergunta é, o homem que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Ora, de que homem esse texto está falando?
De que homem? Se ele pode fazer o bem e não faz, peca, de que texto esse homem, de que homem esse texto está falando? Do homem totalmente depravado ou aquele mesmo conhecendo as coisas espirituais, mesmo conhecendo as coisas de Deus, ele não praticando o bem, ele peca? Então esse homem, tanto o homem que conhece como não conhece, ele pode pecar. Agora isso não significa que ele está totalmente depravado. Ok? João, teus 8 minutos. Fechou aqui, viu? Ok. Aí eu agora nos meus foi. Pera aí. Tu abriu, não foi? Tu abriu, eu respondi. Okay. Aí, peraí, foi tu, eu. Tu, sim, só faltou eu. a pergunta. Aí agora tu, aí agora sou eu. Isso. Agora sou eu. Tenho meus 8 minutos agora. Aí depois é a pergunta. Vamos lá. Bora. O texto básico que você me pediu, eu não citei 1 Coríntios, né, 2,14, como texto básico. Mas esse texto também pode servir, né, uma vez que se o homem natural aí é o homem depravado, é o homem que faz, é o homem carnal, é o homem que faz contraposição ao homem espiritual. Que seria o quê? Aquele homem regenerado, vivificado, ressuscitado, nascido de novo. Esse é o homem espiritual, nascido de novo. Ok. Então, nós temos que o homem natural, ele sequer entende as coisas do espírito. Então, se ele fosse homem natural, se o homem natural fosse parcialmente depravado, não fosse totalmente, fosse parcialmente depravado, ele teria a capacidade de entender as coisas do espírito, porque teria aquela parte nele que seria espiritual, por assim dizer, porque ele não é totalmente depravado, então teria outra parte espiritual, ou seja, só existe o homem natural e o homem espiritual, certo? Então, se por acaso o homem fosse parcialmente depravado, jamais a Bíblia ia chamar esse homem de morto, de escravo, a inclinação da carne não pode ser sujeita à lei de Deus, né? Ou seja, esse homem carnal, ele teria esse poder de se dirigir a Deus. A verdade é que, se esse homem carnal tivesse o poder de, por si só, se dirigir a Deus, se ele tivesse esse poder, Jesus Cristo nem precisava ter morrido por nós. Porque nós mesmos já nos dirigimos a Deus. Nós mesmos já nos dirigimos a Deus já de forma natural. A gente mesmo já ia buscar a Deus. Quando Adão pecou no Éden, Adão não foi buscar a Deus. Adão se escondeu de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão. Adão, onde tu estás? Né? E o que Adão fez? Adão não assumiu a culpa dele, não, cara. Adão estava querendo. Ele foi só se afundando mais, foi só se lameando mais. Até Deus derramar a graça sobre ele ali, colocando ele uma veste veste de folha. A veste de folha representava a justiça própria. Adão achava que podia cobrir a nudez dele, a depravação dele, com as próprias obras dele. Aí Deus faz uma roupa de carne para ele, de um cordeiro, simbolizando já a morte de Jesus Cristo, que ia cobrir os nossos pecados, ia nos livrar dessa situação, né? Então, nós vemos que na Escritura, a Escritura ela é clara que o homem só se volta a Deus quando Deus o procura antes. É quando Deus o atrai, é que ele vem até Deus. Né? Então, o homem, se ele não fosse totalmente depravado, ele fosse parcialmente depravado, a Bíblia não atribuiria a ele o nome de morto, mas de semi-morto, zumbi, alguma coisa assim, né? E ele também teria esse poder de se dirigir a Deus. Mas se o homem teria poder já de se dirigir a Deus, então por que Jesus Cristo foi morrer por nós? Não precisava. Porque o homem, naturalmente, ele já ia buscar a Deus já, pelas forças dele, porque ele já tinha já. Jesus Cristo morreu na cruz porque nós não tínhamos possibilidade de nos salvar.
Foi por causa disso. Entendeu? Ok. Eu posso deixar uma fala para a gente ganhar um pouco de tempo? Como é? Posso deixar minha fala para ganhar um pouco de tempo, porque o pessoal está olhando aí e fazendo questionamentos, o pessoal aí que está assistindo. Eu quero que eles atentem bem para essa questão. Na verdade, no final, a gente pode abrir um tempo, um espaço para o pessoal, para você responder todas as perguntas aqui que está dirigida a você aqui, ó. Boa. Agora, ok. Pronto, eu vou concluir a minha fala agora. Não, mas o meu tempo está correndo ainda, ó. Meu tempo está correndo ainda. Eu tenho 8 minutos, os outros 8 minutos. Aí tu pediu para poder responder aquela resposta lá dentro do teu tempo, né? E aí agora tá no meu tempo ainda de fazer minha exposição, né? De eu responder as tuas perguntas. Então, assim, o irmão também não tratou do texto de Romanos 3, versículo 10 a 18. Não respondeu satisfatoriamente. Por quê? Porque quando a Escritura diz que não há ninguém que entenda, olha só, Paulo está fazendo a mesma coisa lá, a mesma afirmação que ele faz aqui, ele faz lá em 1 Coríntios 2,14. Que o homem natural não compreende as coisas do Evangelho, ou seja, não há ninguém que entenda. Aí depois disso que ele fala o quê? Não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, não existe homem que vai buscar a Deus. Não existe nenhum. Esse homem só busca a Deus quando Deus o atrai antes. Você entendeu? Então, o texto aqui, ele é muito claro, de que ninguém busca Deus. E parece ser óbvio, porque se a palavra de Deus, se o evangelho, que é aquilo que desperta no homem, né, essa vontade de buscar Deus, ele sequer pode ser compreendido. E para o homem natural é loucura. Como é que o homem vai buscar Deus? Dessa forma, né? É impossível. Então, nós temos aqui textos que são fortíssimos, né? Eu também citei o texto de Isaías 64, né? Que mostra que a nossa justiça, nossa maior justiça, nossa obra de bondade, que a gente acha que é coisa boa, ela é um trapo de imundícia na presença de Deus. E se o homem não fosse totalmente depravado, ele pudesse por si só buscar a Deus, ele podia se salvar por obras. Porque as obras dele seriam boas e agradáveis diante de Deus. Mas a Escritura é clara que a salvação não é por obras. A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, lá em Efésios 2:8. É pela fé. Ou seja, porque a fé tem esse poder justificador, ou seja, de nos tornar justos, né? Atribuindo-se a justiça de Cristo sobre o homem. Então, o homem que está caído, ele não tem, de forma alguma, essa possibilidade de buscar Deus, senão ele poderia se salvar por obras. E aí ele poderia atribuir todo o mérito da salvação dele para ele mesmo e não para Cristo. Então, tudo bem aí, João. João, agora, se você quiser abrir mão da pergunta e partir logo para responder os questionamentos aqui, a gente pode fazer assim. Pode ser para ti? Mas eu tenho uma pequena fala para deixar para o irmão aqui. Não, você pode, sem dúvida. Mas assim, você tem direito a uma pergunta agora para mim. Não entendi. Eu tenho uma pequena fala para lhe deixar. Eu tenho uma fala para você para lhe deixar, ok? Tudo bem. A pergunta é: o homem natural é totalmente depravado, sim ou não? Sim. Sim, ok. Então Adão foi feito totalmente depravado? Não. Porque a depravação é decorrente da queda. Não antes da queda. Por que primeiro foi feito o homem alma vivente? Ok. O pecado original é decorrente da queda. Ok. Então, a depravação veio após a queda. Ok, tudo bem. Ela veio após a queda porque o primeiro homem foi feito alma vivente, ou seja, natural. Inclusive, para os irmãos aí, os internautas, acompanharem e me responderem. Se a depravação total veio após a queda, por que o homem foi feito naturalmente alma vivente? Gente, mas essa pergunta vai sem sentido. Totalmente sem sentido. Porque não. O pecado, ela é a corrupção da natureza. A palavra natural, ela está em contraposição à palavra espiritual.
na Escritura. É natural espiritual. Ok? Então, Adão, a corrupção da natureza de Adão veio pela queda. E aí, depois disso, sim, o homem passou a ser um homem caído, né? Nós herdamos, na verdade, cada um de nós herdamos esse pecado de Adão. Mas assim, amado, como o senhor me explica que o homem não foi feito natural? Como é que o senhor me explica isso? Em que texto base o senhor me dá que Adão não foi feito uma alma vivente e natural? Ele foi feito biologicamente natural, não espiritualmente natural. Ok. Então é o seguinte, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Até mesmo porque na alma vivente, naquele texto ali, quer dizer só homem. Só isso, homem. Ok. Assim como Salomão chamava os E peixes de Jesus, alma quando vivente. ele nasce? Quando Jesus nasce, ele tinha pecado? Como homem? Não. Jesus foi livre do pecado. E quem vivificou Jesus? O Espírito Santo, ele foi gerado de quem? Ok, vamos lá. Vamos aqui, vamos analisar um texto aqui. Eu vou tirar, João, de acordo com a regra do debate, tu tem direito a uma pergunta para mim. Já fez várias, mas eu vou te dar 2 minutos aí para tu fazer tantas perguntas que tu quiser. Olha, Vamos passar para a próxima fala. O senhor falou o seguinte, ok, Adão não foi feito natural, ok? Então, se Opa, o homem natural... Naturalmente biológico. Naturalmente biológico. Não espiritualmente natural. Ok, naturalmente biológico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, vai dizer assim. O senhor não me deu um texto base, eu vou lhe dar um texto base para o senhor interpretar para mim. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivente. Ou seja, como que o primeiro Espírito homem... vivificante. Vivificante. Isso, vivificante. Ok. Tu sabe o que é vivificante? Então, se o homem natural não pode buscar a Deus, Adão foi feito como? Como Adão buscava a Deus? O homem natural não pode buscar a Deus decorrente da queda. Adão não foi criado com pecado. Antes do pecado, Adão podia buscar a Deus. Normal, ele era um homem espiritual normal. Então ele não podia buscar a Deus, Adão podia buscar a Deus. Ele podia buscar a Deus era depois da queda. Ele passou a buscar a Deus depois da queda por causa da graça de Deus sobre ele. Ele colocou sobre ele, simbolizando inclusive a roupa lá do cordeiro. Amado, mas o texto está bem claro dizendo que Adão foi feito alma vivente. Adão foi feito homem natural. É referente à biologia. A crença judaica a respeito de alma vivente era qualquer ser que tinha fôlego de vida. Isso era a crença judaica. Entendeu? Paulo apenas citou esse texto lá de Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, que fala que o homem foi alma vivente. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi espírito vivificante. Por quê? Porque todos estavam mortos depois da queda. E aí agora o Espírito de Cristo é capaz de vivificar esses homens mortos. Por isso que ele é espírito vivificante. Ele é espírito vivificante também porque ele ressuscitou a si mesmo. Entendeu? Então ele é um espírito vivificante. Não, mas aí é um detalhe interessante também. A pergunta que eu vou fazer é Adão como homem natural, ok. Mas a pergunta é... Biologicamente natural. Natural, ok. O que levou Adão à queda? Ah, meu amigo. Mas isso aí não faz parte do tema. O tema é depravação total. O que levou Adão à queda foi a defecção. Não pode buscar a Deus. A defecção de sua própria natureza. Mas se o homem natural não pode buscar a Deus, Adão, antes de pecar, buscou o mal. Como é que o senhor me explica isso? Como é? Repete a pergunta? A pergunta é, se o homem natural não pode buscar a Deus, Adão, antes da queda, pode buscar o mal. Como é que o senhor me explica esse texto?
Ele pôde buscar o mal porque ele não tinha uma natureza glorificada. Ele tinha uma natureza humana com um humano perfeito. E esse humano perfeito abre a possibilidade de uma potência para a queda. Entendeu? Ele não tinha uma natureza glorificada. Ele não tinha uma natureza glorificada. Ele não tinha uma natureza glorificada. A natureza glorificada vai ter então ele era natural. Se ele não tinha uma natureza glorificada, ele era homem natural. Eu não tenho. Tu já é glorificado, por acaso? Tu é glorificado pelo Espírito? Era um homem espiritual. Tu é glorificado? O senhor está contradizendo. Já é glorificado? Então tu é homem natural? Então, sim, o senhor está se contradizendo. Se ele não tinha uma natureza glorificada, ele era um homem natural. O senhor está se contradizendo. Ora, entre o homem de Corinto e o homem Adão, os dois homens, se ele não tinha uma natureza glorificada, ele era um homem natural. Já Cristo não era um homem natural porque ele era glorificado pelo Espírito. Irmão, nem existe homem glorificado ainda. Só Jesus é glorificado. Nem existe homem glorificado ainda. Não, eu estou só quebrando a sua ideia, meu irmão. Não, eu tô quebrando calma. Eu posso falar? Nem existe homem glorificado. Eu estou quebrando a sua ideia porque Adão, antes da queda, ele buscou o mal. Ora, se ele buscou o mal, o homem natural não pode buscar o bem? Se ele não era um homem... Que não. Claro que não. A situação adâmica pré-queda é diferente da situação adâmica pós-queda. Tu quer dizer que a gente nasce igual a Adão? Não, o senhor não entendeu. O senhor não, por que você morre se você se acha que é igual a Adão? Não entendi. Por que tu morre se tu acha que é igual a Adão? Na verdade, não, essa pergunta até um pouco... Não, você não é igual a Adão. Eu não me acho igual a Adão pelo fato de... Não, então se você não é igual a Adão, não compare a gente agora com Adão pré-queda, pô. Não, mas exatamente. Não são iguais, a inclinação vai buscar o mal. Você está colocando... Ele já era depravado? Vem cá, pergunta a ela. Se ele teve a inclinação de buscar o mal, ele era depravado? Ainda não. Então o homem bom não pode buscar a Deus por ele ser totalmente depravado. A depravação, como é? Sim, mas não tem nada a ver. Porque Adão, ele está tratando. A gente está tratando do contexto geral, entre homem normal. Ou seja, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro. O homem bom vai dar uma pedra ao seu... O homem mau vai dar um pão ao seu filho. Onde é que está o tesouro do homem? No coração. Ora, se Adão, antes da queda, ele se inclinava para o mal, então Adão, antes da queda, já era totalmente depravado. Agora você vai me provar que Adão era totalmente depravado. Por quê? Porque ele se inclinou para o mal. Aí eu vou usar o texto que existe pecados que é para a morte, por esse não orei. E detalhe, qual é o pecado? O pecado é a quebra da lei, a ordenança. Então o que é que nós vamos entender? Adão, naturalmente, ele se inclinou para o mal. Ele era totalmente depravado? Porque já existiu mal nele? Rapaz, a situação pré-queda de Adão era uma situação de livre arbítrio. Ele podia escolher fazer o bem ou fazer o mal. Ele estava com suas faculdades intactas. Entendeu? Agora, você, o que você está fazendo? Não, você... João. Tanto o senhor como os calvinistas que estavam rindo do argumento, está quebrando o próprio calvinismo, porque segundo já o calvinismo, saiu, João, seu tempo já estourou. Então, se ele tinha livre-arbítrio, Deus não decretou nada, ele se quebrou. Tanto o senhor que está me respondendo, como os calvinistas que estavam rindo aí, inclusive eu já quero deixar bem enfático, já quebra todo o contexto das Escrituras da religião que estão aqui. Escrituras da religião, livro 3, seção 23, página 7. Calvino vai dizer assim: Deus não tão somente decretou a queda, não tão somente viu a queda do primeiro homem, mas pelo seu bel prazer a determinou. O senhor está pegando a doutrina calvinista e está jogando ela no lixo, porque a doutrina calvinista, ela parte a partir desse ponto que Deus determinou a queda do homem. Ora, então Adão já era depravado antes de pecar, porque se inclinou para o mal. E agora, como é que o senhor sai dessa? Você vai deixar eu falar? Pode falar. Você vai deixar eu falar? Respondendo a minha pergunta. Adão era depravado? João, o seu tempo acabou. Ele se inclinou ao mal, quebrar
a ordenança de Deus? Se ela João, ou seja, se existe já uma acabou. depravação Você pode deixar eu total, falar? Adão já era depravado. João, porque seu nele tempo já havia acabou. pecado. Você pode deixar eu falar? Pode, estou ouvindo. João, seu tempo já acabou. Você pode deixar eu falar? Posso. À vontade. Ah, tá. A gente estava marcando aqui, João, a gente estava querendo fazer um debate com regras. Entendeu? Você infringiu todas as regras que poderiam ser infringidas aqui. Ok. Como estourar o tempo, não deixar o oponente falar dentro do tempo dele, né? Okay. Mas eu vou fazer, se você tiver educação para deixar eu falar, eu vou responder, tá ok, a sua pergunta e nós vamos encerrar o debate. Ok. Aguardando a resposta da minha pergunta. Primeiro, você sabe a diferença entre concurso geral e concurso particular? Sim. Pois diga aí, o que é concurso geral e concurso particular? Não, mas o senhor está confundindo. Quem tem que responder Não, o curso geral e o curso parcial é o senhor. Eu quero saber se você não sabe, né? Não sabe, beleza. Não sei. Pronto, Responda para mim. Posso continuar? Okay, não sei. Posso continuar? Qual a diferença entre o curso geral e o curso parcial? Continuar? Posso continuar? Vamos lá. Pode. Calvinismo para vocês, princípio, né? Pode. Calvinismo. Calvino, nas Institutas, capítulo 1, versículo 15. Aliás, capítulo 1.15.8. Eu entendo. Aliás, livro 1, eu capítulo quero lembrar 15, para os calvinistas que eu tenho todas as obras dos Calvino, todas. Tá, então eu deveria ler isso daqui, ó. Portanto, Adão podia manter-se, se o quisesse, visto que não caiu senão por sua própria vontade. Okay. Entretanto, já que sua perseverança era flexível, por isso veio tão facilmente a cair. Contudo, a escolha do bem e do mal lhe era livre. Não só isso, mas ainda suma retidão havia em sua mente e em sua vontade. Todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à sua obediência, até que, perdendo-se a si próprio, corrompeu todo o bem que nele havia. Isso é Calvino. Isso é Calvino. Okay. Eu posso refutar? Calvino fala que Deus decretou a queda, porque nada é feito independente da vontade de Deus. Nada. Deus, ele sustenta todos os seres. Tu tá vivo porque Deus te sustenta, não é porque tu é bonzão, não. É porque Deus te sustenta. Até para tu abrir e fechar a boca, é Deus que está te mantendo, abrindo e fechando a boca. Até tu respirando, é Deus que está te fazendo respirar. Então, eu quero ganhar tempo, mano. Eu já entendi. Da concorrência divina, do concurso. Eu posso refutar Calvino? Que Deus, ele faz esse decreto negativo ainda, inclusive, eu duvido muito que você sabe o que é decreto negativo. É um decreto negativo em que Deus, ele não infunde mal na criatura, ele não aprova eticamente a criatura, mas apenas decreta permitir tal ato. Tá ok? Ok, eu vou refutar. Então o senhor está refutando o senhor mesmo. Agora a pergunta é... Beleza? E agora, é o seguinte, como você fugiu do tema, não está deixando eu responder. Como você é um mal educado, que você não deixa ninguém falar, não, calma, eu vou encerrar essa live. Eu estou querendo ganhar tempo. Deus te abençoe, a minha pergunta é, Deus te abençoe, a paz. Citar as Institutas, livro 1, que o homem caiu por sua